Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e esta é mais uma edição do Talking DI. E dando continuidade à série de entrevistas com a equipe de secretariado e também representantes do alto escalão da Prefeitura de Chapecó, recebemos hoje o Procurador-Geral do município, o Jauro von Gerling, para falar um pouco mais sobre as atribuições da pasta, além de outros assuntos dos contextos jurídicos que envolvem o município de Chapecó. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. Jauro, em primeiro lugar, muito obrigado por esta entrevista e seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu. O agradecimento é meu, quero desejar um bom dia a toda a equipe do Diário do Iguaçu. Obrigado pelo convite, né, para a informação da população, que eu acho que é o que mais importa. É um prazer imenso, estou à disposição aqui para tirar as dúvidas que eu puder, né, e falar um pouco sobre a Procuradoria-Geral do município de Chapecó. Jauro, para começarmos este bate-papo, como é a nossa primeira conversa, né, envolvendo aí o contexto jurídico, político, cotidiano do município de Chapecó, gostaria que o senhor contasse um pouco mais sobre a sua trajetória profissional e também na vida pública. Sim, eu sou natural de Passo Fundo, me formei em 2001 na Universidade de Passo Fundo, na UPF, e quando eu me formei, eu acho que foi um ou dois anos depois, eu recebi o convite de um tio meu, Ricardo Fel, que é advogado aqui há muito tempo em Chapecó. Ele e a minha tia residem aqui desde a finalzinho da década de 80, início da década de 90, né, para integrar a assessoria jurídica da Cooper Alpha. Então eu trabalhei aqui na cidade, primeiro na advocacia privada, né, e depois recebi o convite do amigo Heron Giordani lá em 2006, para integrar a Procuradoria-Geral do município como consultor jurídico, e eu resolvi aceitar esse desafio, porque eu achei que era uma oportunidade interessante, né? Uma oportunidade que me faria crescer profissionalmente. E então, em 2006, eu assumi o cargo de consultor jurídico, que é um cargo de terceiro escalão, vamos dizer assim, né? Digamos assim, nível menos não é de direção, enfim, na Procuradoria do município. E o Dr. Tiago Etges criou, então, na época que ele assumiu a Procuradoria do município, ele criou o cargo de Procurador-Geral Adjunto, que não existia na Procuradoria até então. E aí eu fui nomeado para esse cargo. Então, acho que foi ali pelo ano de 2007, 2008. E aí eu fiquei durante os mandatos do João primeiro, o mandato do prefeito José Cláudio Caramori, e também no mandato do prefeito Buligon. Eu me mantive na prefeitura até o ano de 2019. Aí eu estava com mestrado no Chapecó, eu também sou docente, né? Comecei a dar aulas de direito administrativo em 2014. Eu resolvi me desligar da prefeitura em 2019 e fiquei ali 2 anos fora da prefeitura. E aí, quando o prefeito João Rodrigues resolveu concorrer novamente ao pleito, me chamou para integrar a assessoria jurídica da campanha, enfim, e eu aceitei o desafio. E depois ele acabou me nomeando, então, como Procurador-Geral do município, que é um cargo que me honra muito, é uma responsabilidade imensa, né? E eu me senti preparado por tanto tempo de experiência dentro da prefeitura para assumir esse cargo. Eu acho que estou desempenhando a contento, né? Tanto que fui reconduzido ao cargo agora nesse novo mandato. E Jauro, de uma forma didática, explica para a nossa audiência o que faz, quais são as principais atribuições de um procurador-geral, no caso específico do município de Chapecó. Perfeito. A nomenclatura jurídica na Constituição e na legislação brasileira, ela é às vezes meio confusa, né? A gente tem ministros, por exemplo, que tem ministros de Estado, né? Os ministros que o presidente nomeia, tem os ministros do Supremo e do STJ, que são cargos completamente diferentes, com nomes parecidos, nomes iguais, né? E o cargo de procurador também tem um cargo no Ministério Público Federal, que é Procurador da República, por exemplo, mas, via de regra, procurador é sinônimo de advogado, né? Então, nós temos a Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Procuradorias dos municípios, que são os órgãos jurídicos que defendem
o ente público. Então, a Procuradoria-Geral do Município é como se fosse o escritório de advocacia que defende os interesses do CNPJ Município de Chapecó. Não é do prefeito, não é dos servidores, não é do cidadão, né? Mas é sim do ente público, da pessoa jurídica do município de Chapecó. Então nós temos esse órgão que assessora e defende os interesses dentro e fora dos tribunais, administrativamente ou não, né? E esse é o órgão que eu chefio aqui dentro do município de Chapecó. Então, basicamente, a gente faz a parte ruim, né, que muitas vezes é executar um IPTU que não é pago, executar uma multa, por exemplo, né, de alguma empresa, um ISS que uma empresa deixou de recolher. Então, essas questões que são afetas ao Executivo Fiscal, a Procuradoria-Geral do Município tem um núcleo que faz isso, né? E também a parte de consultoria interna do governo, que é uma coisa muito importante, que é aquela situação em que quando os secretários ou o próprio prefeito, né, tem alguma dúvida jurídica de se ele pode ou não tomar uma determinada providência, ele consulta antes a Procuradoria do Município para que a gente possa dizer se pode, se não pode, ou eventualmente dar um caminho mais correto, né, um caminho dentro da lei para que aquilo seja feito. Que eu reputo uma das partes mais importantes do cargo de procurador, né, que é dar essa assessoria prévia, digamos, esse olhar antecipado para que não haja um problema lá na frente. E, eventualmente, quando isso não acontece ou quando alguém erra, né, não estou dizendo aqui nem cometer crimes dolosos, não, às vezes há um erro mesmo, né, a pessoa toma uma medida errada. Nós estamos também para fazer a atuação corretiva, muitas vezes, né, defender o município numa ação, né, enfim, essas situações normais, né, que acontecem diariamente. E o controle dos atos, por exemplo, das licitações, né, vistar editais, são todas essas atribuições da Procuradoria-Geral do Município de Chapecó. Falando nesse assunto, né, como o senhor mesmo mencionou, são inúmeros casos também, áreas das quais, né, a Procuradoria tem atuado, e eu quero aproveitar também a sua presença para falar de algumas, né, que têm sido motivo de bastante discussão no contexto do município de Chapecó nas últimas semanas, e um deles envolve a questão do rompimento, né, do contrato com a Casan, anunciado pelo prefeito João Rodrigues. Gostaria então que o senhor falasse a que pé está esse processo então de rompimento do contrato com a Casan e quais serão os próximos passos e se é tão simples assim. Todas as vezes que a gente tem falado nesse procedimento, eu costumo deixar claro, fazer uma correção, que a gente não ingressou com um processo de rompimento. O processo é um processo de apuração de faltas da concessionária e que, se apuradas devidamente e constatadas devidamente, elas podem sim ensejar ao rompimento, né? Então, por que eu digo isso? Porque a gente não... o rompimento é uma consequência do processo. Eu não posso pré-julgar, dizer assim, nós vamos romper e depois fazer o processo, né? Então, o processo está sendo muito bem conduzido e de modo muito responsável, porque a população sofre com a Casan, a prefeitura também está sofrendo pela população e por isso o prefeito João Rodrigues quis tomar essa providência. E o que a gente tem dito? Pelo que nós temos visto no processo, tem muito fundamento para ensejar o rompimento. Só que, como você bem disseste, não é algo tão simples. O processo de rompimento de uma concessão não é como a rescisão de um contrato de uma licitação comum de prestação de serviço. Por exemplo, o município contrata lá uma empresa para limpeza, né, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí você rompe aquele contrato. Esse contrato não é um contrato de concessão, esse contrato é simples de romper. Agora, um contrato de concessão, para que o povo entenda, né, ele é um contrato em que se faz uma análise econômica muito grande de um determinado serviço que será colocado na mão de um particular ou de uma concessionária como é a Casan. E tudo isso envolve investimentos da concessionária.
E esse é o ponto principal. Então, você me perguntou, só para mim não entrar muito em detalhes jurídicos, né? Em que pé nós estamos agora? Nós chegamos num momento em que intimamos a Casan para que ela nos traga todo o rol de bens que ela possui e de investimentos que ela fez, para que a gente possa calcular uma eventual indenização que o município tenha que pagar para a Casan no caso do rompimento prematuro, porque esse contrato iria até 2046, se eu não estou enganado, agora me fugiu a data certa. Ou seja, esses investimentos que a Casan vinha fazendo era com vistas a essa idade de execução de contrato. Se o município romper antes, há uma necessidade do município talvez indenizar a Casan por esses investimentos que ela não vai poder aproveitar até o fim, né? Então não é muito simples. Então, embora, porque assim a população geralmente pensa de modo um pouco mais simples, né? A Casan está me prejudicando a população, ela não deveria nem ser indenizada. Juridicamente não é assim que funciona, né? Até mesmo judicialmente, eventualmente, o município pode ser condenado, né, a ter um valor a indenizar. É claro que esse valor pode ser negociado, ele vai ser apurado com muita responsabilidade e o município poderá pagar isso de modo parcelado ou até mesmo num eventual futuro contrato de concessão, a próxima concessionária assumir esse ônus e ir pagando a Casan durante um tempo. Ou seja, existem vários caminhos jurídicos para isso. O que eu quero deixar bem claro é que esse processo está sendo conduzido, e o João também, o prefeito, está impaciente porque ele gostaria de tomar uma decisão imediata, e a gente tem dito, prefeito, vamos só dar uma segurada porque nós precisamos amadurecer o processo para que não haja um problema jurídico lá na frente, né? Então, ele está andando e está na iminência de acabar. A gente precisa ainda de algumas informações que a Casan precisa nos trazer para nós fazermos esses cálculos e aí então tomar uma decisão, porque tanto o prefeito quanto a Procuradoria do município querem tomar uma providência, tomar uma decisão com o pé no chão. Nós não queremos fazer nada de modo irresponsável. Já um outro assunto polêmico também, né, que tem pautado as discussões da administração pública e também da população da capital do Oeste diz respeito ao novo sistema de estacionamento rotativo, né? Uma das reclamações, né, da população se refere a agora não haver mais o aviso prévio para a regularização da multa. Perfeito. Explica um pouco pra gente, então, por que foi tomada essa decisão e de que forma a prefeitura está envolvida, então, neste processo. Perfeito. Essa questão do estacionamento rotativo, como é muita gente falando sobre o assunto ao mesmo tempo, algumas informações acabam sendo distorcidas, né? O que acontece? O aviso de irregularidade, não é que existe uma lei federal específica sobre esse assunto, não. A lei federal que nós falamos é o Código de Trânsito Brasileiro, é a lei geral de infrações de trânsito. Porque o que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece? Estabelece que, uma vez constatada uma infração de trânsito, não existe opção para tomada de uma providência pela autoridade. A única providência cabível é a autuação. Então, por exemplo, eu dei o exemplo esses tempos em uma outra entrevista que eu dei em outros veículos de comunicação, que é o seguinte: pensem se o prefeito municipal de Chapecó ou de qualquer outro município criasse uma lei municipal estabelecendo que quando você passar um sinal vermelho, por exemplo, ao invés de você ser multado por conta disso, você tenha 10 dias para pagar uma taxinha de 10, 15 reais para retirar aquela multa. Basicamente é a mesma coisa. E nos estacionamentos rotativos se criou esse aviso de irregularidade para, obviamente, facilitar a população, né? É uma espécie, a intenção era muito boa, né? De fazer algo pedagógico, né? Para que a população não fosse multada, enfim. Mas o Poder Judiciário entende que isso não é possível, né? Não é só o Judiciário de Santa Catarina, mas é o Judiciário do Brasil inteiro. E a pergunta que sempre me fazem: por que outros municípios, alguns outros municípios, ainda podem ter o aviso de irregularidade? Porque a ação que tramitou contra o município de Chapecó era só contra o município de Chapecó, mas tem outros municípios que também tiveram essa ação. Tem Criciúma, tem Balneário Camboriú, tem São Bento do Sul,
tem... eu me lembro que eu fiz a conta, tem 12 ou 13 municípios de Santa Catarina que estão na mesma situação do município de Chapecó, já que não podem mais emitir o aviso de irregularidade. Qualquer outro município que fizer isso vai sofrer a mesma ação, né? Então, o que o município de Chapecó fez de modo muito responsável para que não penalize a população? Várias medidas nós tomamos. Uma delas que o prefeito João Rodrigues conversou com a empresa que assumiu agora o estacionamento, que é, para mim, a mais, digamos, a cartada, né, muito, muito boa em prol do cidadão, é que há a possibilidade de você, se cadastrando no aplicativo e tendo créditos, o carro, ao invés de passar, ele te dá uma chance, ele mesmo aciona para você. Se você esqueceu de acionar o estacionamento rotativo, ele aciona para você. Então, quase que substitui o aviso de irregularidade. Não é a mesma coisa, né? É uma espécie de, digamos, fiscalização preventiva, né? Ele aciona uma vez. Se você passar, obviamente, depois dele acionar daquele período, aí sim você vai ser autuado, né? Outra situação é que nós aumentamos de 2 horas para 3 horas o estacionamento, né, na área central do município. Isso visando aquelas pessoas que eventualmente vêm de fora, vão para uma consulta médica ou vão para um procedimento dentário, alguma coisa nesse sentido, e não podem ir lá tirar o automóvel, não podem manusear o celular. Então acho que isso facilita um pouco a vida dessas pessoas. Mas uma coisa que é importante que se diga é que agora o estacionamento será rotativo de fato. Porque antes, se você relembrar, né, você pagava, deixava o automóvel lá das 8 da manhã até o meio-dia, e depois só pagava lá os 10, 15 reais, eu não me lembro quanto que era do aviso de irregularidade, e praticamente você comprava a vaga. E agora não há mais essa possibilidade. Agora você tem que fazer a rotatividade, né? No máximo 3 horas, e depois você retira o carro e coloca em outro lugar, porque outra pessoa precisa estacionar. Uma coisa que se confunde muito é que diz assim, eu estou pagando para estacionar. Não, na verdade a taxa, o preço público que se paga para acionar o parquímetro, né, ele é o custeio do sistema. Não é que você está pagando para usar o espaço público. Você está custeando um sistema de fiscalização. Da mesma forma como o bombeiro, né, cobra a taxa de fiscalização lá do alvará, ele está também cobrando, o Estado cobra uma taxa de fiscalização, ou seja, é o valor que você paga para ser fiscalizado, né? Basicamente é isso. Não é o melhor dos mundos, a gente sabe, né? O Estado cobra tanto da gente, mas é assim que funciona. E em relação a outra pergunta que sempre fazem, se eu pago estacionamento rotativo, eu tenho direito a ser indenizado se alguma coisa acontecer no meu automóvel? A resposta é também não, né? Porque você está pagando uma taxa de funcionamento do sistema de fiscalização. Você não está pagando para estacionar. É diferente do estacionamento de um shopping, por exemplo, né? Não há ali uma finalidade econômica nisso. É só para manutenção do sistema. Já outro assunto, né, aproveitando a sua presença, né, sobre a atuação da Procuradoria-Geral do município, também diz respeito à troca do gramado da Arena, da Arena Condá, que em diferentes ocasiões foram feitos pedidos, né, de impugnação do edital. Sim. E agora, recentemente, né, saiu a decisão da empresa, né, que fará a troca do gramado. Gostaria então que o senhor contasse um pouco mais sobre este processo e se agora realmente sai a autorização para a troca do gramado da Arena Condá. Sim. Na verdade, a licitação que foi feita o ano passado, ela envolvia uma espécie de objeto de construção um pouco complexa demais, eu acho, para, digamos assim, para a pressa que nós temos, né? Então, nós licitamos junto a parte da drenagem, a terraplanagem, a preparação do terreno e o gramado. Isso complicou um pouco aquele processo, né? Então, o Tribunal de Contas acabou entendendo, né? Houve uma representação de uma das empresas que potencialmente seria licitante, né? E o Tribunal de Contas entendeu, olha, vocês precisam melhorar a parte de projeto básico ali e tal, porque o objeto é muito complicado, né? E aí nós resolvemos, ao invés de explicar para o tribunal, enfim, a gente acabou pensando em revogar o edital, aquele antigo, e facilitar a situação. Então a gente fez o objeto em duas etapas, né? A Chapecoense acabou assumindo o ônus ali de fazer essa parte da drenagem,
contratou a empresa, enfim, para preparar o terreno, e o município licitou tão somente a colocação da grama sintética, que também é algo complicado por conta da necessidade depois da gente ter a homologação da FIFA, mas simplificou bastante o procedimento. E aí houve, então, o projeto básico melhorado e tal, e a instrução do processo licitatório dessa vez foi otimizado. Teve 2 impugnações apenas nesse segundo processo, que abriu hoje, né? E as impugnações foram, digamos, superficiais, assim, né? Eu pelo menos notei, foram de empresas que não conseguiriam atender o objeto, mas estavam inconformadas, né? Gostariam, por exemplo, um dos argumentos é que a gente não poderia estar exigindo a homologação da FIFA Pro, né? O que o município entende que não é assim. Tanto em Itajaí, lá em 2018, houve a contratação de um objeto igual, né? A grama sintética com a qualificação da FIFA, porque isso é de interesse público. O município precisa de uma estrutura à altura da cidade, dos eventos que acontecem aqui, e nós não podemos, digamos assim, rasgar uma história bonita, né, do esporte chapecoense, e para, digamos assim, a título de poupar um pouco de dinheiro, né, afastar eventos importantes que podem vir, internacionais, né, Copa Libertadores, enfim. Eu não sou muito do futebol, mas eu sei que existem tantos eventos que seriam proibidos ou afastados de estarem aqui, né, para a população, trazer investimentos, trazer economia também para o município de Chapecó. Então o município entende que sim, é necessário que tenha essa homologação. Nós não podemos mais retroceder nesse quesito, né? E então a gente simplesmente respondeu às impugnações nesse sentido, que não haveria fundamento jurídico para que a gente retirasse isso do edital. O prazo também, só teve uma empresa que reclamou do prazo de 60 dias, porque, como eu te falei, como nós dividimos o objeto, aquela parte inicial já foi feita. Então agora o município só precisa de uma empresa que instale o gramado de modo correto, e é um prazo razoável de 60 dias, né? Então a gente acredita, eu confio, né, que nós não vamos ter nenhuma intercorrência, ou se eventualmente, né, houver alguma discussão perante o Tribunal de Contas novamente, a gente teria plena possibilidade de explicar isso aí, né, de demonstrar, levar o processo, fazer a explicação necessária, porque o processo está sendo bem conduzido. Já para fecharmos então este bate-papo, né, a gente está fazendo a série de reportagens, a série, né, no caso, de entrevistas com os secretários, também a equipe do alto escalão da Prefeitura Municipal, alguns cargos e funções mais técnicas, já outros mais políticos. Sim. Né? O senhor se encaixaria nessa função mais técnica, né, na Procuradoria-Geral do município. E se algum dia receber convite aí para participar de alguma eleição municipal, já recebeu? Como que está esse processo? Nós estávamos conversando nos bastidores. Eu nunca tive a pretensão de me lançar a nenhum cargo eletivo, né? Mas eu nunca descartei também. Qual é o único empecilho que eu tenho? Eu sou um pouco tímido, né? Não sou muito digamos assim, eu não sei qual é o termo que se usa, mas não tenho essa expansividade que muitas vezes precisa, né? Então acho que isso acabou me retraindo um pouco para eventualmente eu tomar coragem de me lançar a um cargo eletivo. Embora as coisas tenham mudado, hoje em dia a rede social, o trabalho que você faz também pode ser demonstrado de outras formas, a população tem entendido, né? Às vezes a competência que a pessoa demonstra no trabalho, ela pode ser um ótimo palanque, né, para defender uma proposta. Enfim, tudo é possível, Gabriel. Não é uma coisa que eu trabalho para isso, né? Mas eventualmente, se um dia acharem que o partido achar que precisa de mim, eu vou pensar, e não está descartada a situação, não. Chauro, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e ficamos no aguardo das novidades aí da Procuradoria-Geral do município. Eu fico à disposição, a Procuradoria-Geral do município fica sempre à disposição do Diário do Iguaçu para qualquer dúvida ou alguma explicação sobre alguma situação como essas que nós tratamos aqui, sempre à disposição para fazer as informações para a população, para vocês, e
é obrigação nossa, né, manter a maior transparência possível, e a gente está aí para isso. Obrigado pelo espaço. Mais uma vez, então, muito obrigado. Este foi o Procurador-Geral do município de Chapecó, Jauro von Gellen, que falou um pouco mais sobre as atribuições da pasta, além de outros assuntos aí dos contextos jurídicos que tem envolvido o município de Chapecó. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Até mais!